chegará uma hora em que as pessoas não participarão mais do teu problema. É você e Deus. Aqui nós temos a célebre história do cego de Jericó. O texto fala que ele importunava, ou parecia que estava importunando, porque ele gritava muito alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e tal, aquela coisa toda. E Jesus mandou chama ele aqui. Então, vão existir momentos assim, e isso é fato, gente, em que haverão pessoas participando do teu problema. Mas quando Jesus falar assim, chama ele aqui, vai ser só você e Jesus. Quando Deus falar para você assim, agora só quero eu e você, é o meu particular contigo, o que você quer que eu te faça? E nós, às vezes, queridos, achamos tanta dificuldade em buscar a Deus, em adorar a Deus, em glorificar a Deus. E quando a gente consegue fazer isso de coração, e quando Deus se volta para nós e fala assim, e aí, agora, o que você quer que eu faça pela tua vida? Muita gente parece que se acanha e não consegue expressar para Deus exatamente o que tem que acontecer, porque talvez tenha medo de expressar para Deus o óbvio. Às vezes Deus também é Deus de coisas óbvias. Deus é Deus de coisas loucas, estranhas, usa as coisas pequenas, vis para confundir as grandes e as que não são, mas às vezes também Deus é Deus de coisas óbvias. Porque Cristo, notadamente, chama um cego e Cristo já sabe que este cego quer voltar a ver. Ok? Então, qual era a lógica aqui da situação? A lógica era, ao Jesus chamar o cego, nem perguntar, você está curado. Mas Jesus faz questão de falar com este homem. Se não me engano aqui, eu acho, né? Que é Bartimeu. Acho. Jesus faz questão de perguntar, o que você quer? O que você está precisando? Embora Jesus já soubesse. Porque às vezes você ora assim, Jesus já sabe o meu problema, eu não vou orar não. Jesus já sabe o que eu estou precisando, não vou nem pedir. Muito pelo contrário, é aí que você tem que clamar. Aí que você tem que pedir. Aí que você tem que derramar a tua vida diante do Senhor e falar, Senhor, tu sabes do que eu preciso, mas eu quero te falar, Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Aleluia, Deus está falando contigo. Você pode deixar no comentário aí? Bom, dito e feito, quando Cristo manda chamar este homem, obviamente, os discípulos falam, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E quando Cristo pergunta, e quando Cristo fala o que você quer, ele não titubeia, não se acanha, e numa atitude de fé diz assim, Senhor, mestre, que eu veja, eu quero enxergar. Então a impressão, deixa eu ir para o texto aqui e ver se eu consigo ler de novo aqui. A impressão é o seguinte, e o cego lhe disse que eu tenha visto, ou seja, a impressão é clara aqui é que ele é cego de nascença, que ele nunca enxergou na vida. A impressão clara aqui, e que nós temos aqui, esse homem aqui nunca enxergou. Ele é cego de nascença. Coisas em nossas vidas. Agora eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Existem coisas em nossas vidas que nós nunca vimos, nunca presenciamos, nunca enxergamos, nunca recebemos. E queríamos que aquilo acontecesse conosco. E são coisas perfeitamente normais, mas nós nunca vimos. Aquilo nunca aconteceu conosco. Enxergar é algo perfeitamente normal. Nós nascemos, graças a Deus, com saúde, com vida. Eu confesso que eu não enxergo muito bem, enxergo por vulto, sou transplantado de uma vista aqui, de uma córnea, né? Essa outra córnea aqui, eu necessito de lente de contato, não estou usando agora, estou com uma dificuldade tremenda, mas, enfim, estou enxergando por vulto, mas estou vendo alguma coisa. Estou conseguindo ler alguma coisa aqui, com uma dificuldade tremenda, mas estou lendo. Mas eu tenho essa experiência de ter visto. Imagine você nunca ter a experiência de ter visto. A pessoa nasceu cega. Então existem coisas em nossas vidas que a gente nunca viu. E são coisas normais que outras pessoas têm normalmente, mas nós nunca tivemos, nunca vimos.
eu quero dizer para você com uma palavra profética em nome de Jesus. Deus me manda falar. O que você nunca viu? O que você nunca presenciou? O que você nunca teve? Deus está falando, o que queres que eu te faça? Aleluia. Deus está te perguntando, o Senhor Jesus está falando contigo nesse momento. Ele está mandando lançar uma palavra profética sobre a tua vida. E à medida que Ele te pergunta o que eu quero que você fale nesse momento talvez você pense o óbvio, mas esse cego falou óbvio. O que um cego quer fazer? O que um cego quer a não ser enxergar? Aleluia. O que um paralítico não quer a não ser voltar a andar ou andar? Então, amados, o que um endividado quer? Ele quer pagar suas dívidas. Vocês estão entendendo? O que o enfermo quer? Ele quer ficar curado. Tudo na nossa vida, nós, se clamarmos ao Senhor com fé, Ele vai se voltar para nós e vai ouvir o nosso clamor e vai nos dar vitória. Aleluia. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Você pode bendizer o nome do Senhor? Essa é a mais pura realidade. A partir do momento então que eu e você entendemos como é importante se achegar com fé, o texto continua falando que depois que esse homem disse, Senhor, que eu veja, Jesus falou, ok, a tua fé te salvou. Eu sempre explico, a palavra salvação na Bíblia, ela tem vários significados. O primeiro, óbvio, é salvação na pura essência, ou seja, ir para a glória com Cristo Jesus, ter o nome escrito no livro da vida, mas salvar na Bíblia também significa ser curado, ser livre, ser liberto, ser salvo de uma situação, ser livre de uma situação, enfim, ter uma porta aberta. Salvação, ela tem vários sentidos. E aqui salvação tem dois sentidos básicos. Aqui salvação tem o primeiro sentido que é, você, Bartimeu, agora estará comigo, porque a Bíblia diz que Bartimeu passou a seguir Jesus. Então você tem vida eterna. E você foi salvo, você foi livre da cegueira, você não é mais cego. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu falo a mesma coisa para mim e para você nesse momento. Deus quer enviar salvação para nós. A primeira salvação, como que eu posso falar assim? A real salvação, você e eu temos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas agora Jesus quer nos salvar de outras coisas, quer nos livrar de outras coisas, quer dar vitória em outras coisas. E Ele volta a te perguntar, o que queres que eu te faça? Aquilo que você nunca ouviu, aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca tocou, aquilo que pode ser tão simples para as pessoas que estão ao seu lado, mas para você não é tão simples, como era muito simples para quem estava ao lado de Bartimeu, mas para ele não, porque ele nunca tinha enxergado. Existem coisas nas vidas das outras pessoas que são tão normais, mas você às vezes olha e fala, meu Deus, eu tenho certeza que nós não estamos invejando ninguém, não estamos colocando olho gordo em ninguém, nós só queremos também ter uma vida abençoada. Alguma coisa precisa acontecer conosco, Deus sabe. O interessante é que Ele sabe. Mas para que você possa ter o favor dEle, você tem que aprender a se achegar a Ele. E a se achegar do jeito que você pode. Qual foi o único jeito que Bartimeu encontrou para se achegar até Cristo? Gritando. Gritando e importunando ao Mestre. Aleluia. Entendendo que só o Mestre poderia dar a ele o que ele estava precisando. Importune a Deus. E hoje, como nós vamos fazer isso? Oração, clamor, súplica. Oração, clamor, súplica, importune ao Mestre. Porque óbvio que ele vai se voltar para você e vai falar assim aí, o que você quer que eu faça pela tua vida? O que queres que eu te faça? Ouvir isso do Senhor Jesus é maravilhoso. Ouvir isso do nosso Deus é sensacional. É tudo que nós queremos ouvir. É tudo que nós precisamos ouvir, mas precisamos nos achegar a Ele. Entenda isso, queridos. Você não vai ouvir essa palavra sem que você antes se achegue a Ele. E você precisa entender que se achegar a Deus é condição fundamental para que você sinta a presença dEle. E aí, jamais saia da presença dEle.
jamais deixe de crer e acreditar que Ele está contigo. E é claro, precisamos servi-lo e adorá-lo por toda a nossa vida até que Ele nos busque, ou até que Ele arrebate a igreja. Se você entende que Deus está falando, deixa nos comentários aí. E toma posse em nome de Jesus da tua vitória, toma posse da bênção que Deus está preparando para a tua vida hoje ainda, agora. Na hora que você estiver vendo essa mensagem, muita gente assiste bem tempo depois, é agora que Deus está mandando profetizar sobre a tua vida, está mandando falar para você. O que queres que eu te faça? Assim diz o Senhor. Se você já chegou até Ele, fale agora. Clame e tenha certeza. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Deixe nos comentários. Eu tenho certeza que o Senhor falou comigo por essa palavra em nome de Jesus. Amém, amados?